Olá, uma querida, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais este encontro com o Evangelho, este nosso encontro dentro do canal Mensagens Consoladoras, onde toda terça-feira, às 21h30, nós nos reunimos em torno das palavras amorosas do Evangelho de Jesus, o nosso Mestre. Estas palavras que nos envolvem, nos modificam o pensamento e nos trazem muita paz e muita esperança, aclareando o nosso pensamento, a nossa forma de ver as coisas, para que possamos ter melhores sentimentos e, é claro, também tomar decisões condizentes com esta proposta de luz e de amor que o Evangelho nos presenteia. Que a partir de agora, as luzes que descem do alto possam envolver a cada um de nós, incluindo as pessoas a quem amamos, formando esta grande corrente luminosa. E que o nosso lar também seja envolvido por essas luzes, nos trazendo conforto, nos trazendo muito carinho nesta noite, para que todos nós possamos, ao término do encontro, estarmos muito bem, muito tranquilos, após tanto recebermos destes nossos amigos espirituais que tanto nos conhecem. Sejam bem-vindos, bem-vindas, e é com muita alegria que nós vamos dar início ao nosso encontro, chamando com muito amor a nossa companheira, a nossa amiga, Alexandra Strama, que vai nos conduzir na prece de abertura do trabalho de hoje. Boa noite, querida Alexandra. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os queridos amigos que aqui estão, que sempre nos acompanham, com imensa alegria. Estamos aqui novamente e estejamos prontos para as reflexões dessa noite, né? Olha, e muitas reflexões eu já prevejo, e por isso realmente estarmos prontos para tanto aprendizado. Com certeza. Então vamos nesse momento, nos aquietando, podemos fechar os nossos olhos e vamos sentir a presença amorosa do Mestre Jesus, que se acerca de cada um de nós, aonde nós nos encontramos com a sua luz imensa. E nós vamos, nesse momento, visualizando o Mestre em todo o seu poder, em todo o seu amor, quando nos ensinou, quando nos trouxe tantos ensinos edificantes. E vamos recordando de um especial, quando ele, no Sermão da Montanha, nos falou sobre as bem-aventuranças. E nesse momento, o Mestre parece que se dirige a cada um de nós e vai nos dizendo: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E esse guardar é praticarmos estes ensinos. Vamos envolvendo também muita luz o palestrante do nosso encontro de hoje, para que ele possa atingir a cada coração que aqui está. Que ele possa nos levar a reflexões a fim de mudarmos as nossas atitudes e realmente praticarmos a palavra de Deus. E possamos sentir a cada dia o Mestre Jesus em nossos corações, para poder vivificá-lo em cada momento da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que prece linda, muito inspirada, que com certeza já nos prepara para recebermos todas as palavras
que serão trazidas aqui na noite de hoje. Muito obrigado, Ale, querida. E antes de chamarmos o palestrante, queria dar uma boa noite aqui junto com a Alexandra, a esses amigos queridos que vão se aproximando, amigas queridas. Então, os que já se manifestaram aqui no chat, Rubens, boa noite, Andrelina, Carmelita, a Francisca, Sônia, Mônica, Isabel, Geraldo, Ronaldo, Maria José e tantos outros que vão aqui se aproximando. Nós agradecemos muito o carinho de cada um, essas manifestações aqui conosco, e é motivo de felicidade podermos, um pouquinho na semana, compartilharmos aqui esta união. Muito obrigado a todos, a todas. E agora sim, né, Alexandra, vamos chamar o palestrante da noite. E hoje é um motivo de festa para todos nós, porque é a primeira vez que o Aloísio participa conosco, o Aloísio Sônego. Eu vou já chamá-lo e logo depois eu já faço um breve comentário acerca do seu trabalho realizado, né, porque é muito extenso, então nós vamos falar apenas um pouquinho, porque como a Aloísio falou antes para nós redirecionamos toda essa luz para o Cristo, para o qual todos nós trabalhamos, não é, Aloísio? Boa noite, Rodrigo, boa noite, Alexandra, boa noite, queridos amigos desse projeto maravilhoso, Mensagens Consoladoras. Realmente uma alegria muito grande estarmos aqui pela primeira vez, trazendo um pouco do nosso conhecimento, levando um pouco da mensagem do Evangelho. Realmente, estava conversando há pouco com vocês, quem tem que aparecer é a mensagem do Evangelho e quem tem que ser seguidor é o nosso Mestre Jesus. Nós somos apenas e tão somente instrumentos. Gratidão pelo convite, mais uma vez. Gratidão, Aloísio, e gratidão por trazer esse exemplo, mesmo antes, né, de adentrarmos aqui na transmissão, porque realmente todos necessitamos reverenciar esse nosso mestre. O mundo precisa dos seus exemplos, da sua lição. E esse momento que nós temos aqui, tão curtinho na nossa semana, é uma forma também de fazermos esta ligação tão necessária. E para o pessoal que está conhecendo o Aloísio aqui pela primeira vez, vendo conosco aqui na noite de hoje, eu gostaria então de passar o Instagram dele, @reflexões.aloísio. Depois eu vou escrever e eu coloco no chat, também coloco na tela, porque toda segunda e quarta tem palestras ao vivo, sendo que segunda é o Casos e Causos de Jerônimo Mendonça, e na quarta-feira, Respostas da Vida, do livro do André Luiz. Transmissão ao vivo, às 22 horas, no Instagram, reflexões.aloísio. O Aloísio Sônego é de Araraquara, e lá na cidade trabalha no Centro Sociedade Beneficente Obreiros do Bem. Falei certinho, Aloísio? Perfeitamente. Só que não são palestras, são lives, né? Lives. E diferentemente da palestra, as lives são interativas. Os nossos amigos vão participando, a gente vai interagindo pelo chat, né? Pelos comentários então, ali. Bom, se bem que aqui o chat está aberto também, se durante a transmissão alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, comentário, pode colocar também, que depois Perfeito. Nós conversamos. Aloísio, mais uma vez, muito obrigado, bem-vindo. E agora esse espaço fica todinho para você, para trazer as suas reflexões para nós pelos caminhos do Evangelho. Perfeito. Uma boa noite novamente, queridos amigos. Como eu disse, é uma alegria muito grande estarmos debutando, né, nesse projeto maravilhoso das Mensagens Consoladoras. E hoje nós escolhemos um tema que eu considero muito oportuno para nós conversarmos, para a gente caminhar pelos caminhos do Evangelho. Nós, na verdade, somos apenas iniciantes nesse projeto. Um projeto que Jesus veio trazer-nos há 2000 anos e nós ainda estamos tateando por esse caminho. Difícil encontrar uma pessoa que já conseguiu
pavimentar essa estrada, muitas vezes pedregosa, lamacenta, repleta de dificuldades. Então, quando a gente fala pelos caminhos do Evangelho, nós que somos espíritas, utilizamos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Este daqui, por sinal, recomendo aos amigos, que tem letras gigantes. Então, é um livro com letras maiores, e facilita a leitura, sobretudo à noite, quando às vezes as pessoas já estão com um certo tempo de vivência, e a vista não está totalmente com a mesma vivacidade da juventude. Então, este daqui traz com letras gigantes, facilita muito para nós, porque às vezes você pega uma edição de bolso, fica um pouco mais difícil. Bom, todos nós costumamos habitualmente fazer o culto do Evangelho no lar, na nossa residência, no nosso lar, como se orienta uma vez por semana, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, para que nós tenhamos assistência de bons amigos espirituais. Muitas vezes pegamos este livro e fazemos uma leitura para que ele venha nos trazer uma mensagem que venha consolar os nossos corações. Mas o Evangelho de Jesus não é um livro para ficar na estante, lá parado. O Evangelho de Jesus também, embora ele tenha a finalidade ímpar do culto do Evangelho no lar, ele não é apenas e tão somente para leitura naquele momento e esquecer. O Evangelho de Jesus é para ser vivido na sua essência, na sua totalidade, para que a gente consiga realmente colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E eu estava recordando algumas passagens que nós encontramos nos evangelhos trazidos pelos evangelistas, né? Mateus, Lucas, Marcos e João, relatados, pois o nosso mestre evidentemente não deixou nada escrito, quem escreveu os evangelhos foram os evangelistas. E então, nas mensagens do evangelho, nós encontramos algumas passagens que nos tocam profundamente. E se nós pudéssemos fazer uma viagem no tempo, a gente se transportasse para a época de Jesus. E como a nossa irmã falou do Sermão do Monte, quão importante é este sermão que o Mestre nos trouxe, trazendo para cada um de nós as bem-aventuranças, trazendo para cada um de nós os ensinamentos do amar ao próximo, da humildade, do perdão e tantos outros ensinamentos. E nós vamos viajar um tempo, viajar à Galileia Antiga. Vamos estar com o Mestre junto ao lago de Genezaré. Certa tarde, final de tarde, depois de ter atendido milhares e milhares de pessoas, o nosso Mestre Jesus estava cansado. E ele é recolhido à barca de Simão Pedro. Recolhido à barca de Simão Pedro, cansado, acomoda-se a sua cabeça num pequeno travesseiro improvisado ali de couro. E o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, estava como se fosse um espelho d'água, translúcido, transparente, e os discípulos transportando aquela preciosa carga. E transportando de uma margem à outra, eis que, de repente, aquele mar que estava calmo, tranquilo e sereno, começa a se agitar. Os ventos começam a soprar, as nuvens começam a chegar no horizonte e uma forte, enorme tempestade chega naquele momento. Os apóstolos vão com força aos remos, Pedro e João e Tiago, já experientes nos barcos, na pesca, estavam tendo dificuldade para superar as velas, e o vento soprava forte, e as ondas se avolumavam, e eles ficavam assim, começaram a ficar temerosos. Ficaram temerosos e pensaram, como nós vamos fazer agora? Ao que falar, vamos acordar o Mestre, que dormia tranquilamente, enquanto a tempestade rugia. E neste momento, ao acordar o Mestre, um dos discípulos fala, Mestre, sucumbiremos. Ao que Jesus, pondo-se em pé,
vira para a tempestade e diz: calai-vos. Imediatamente, cessa a tempestade, as nuvens se afastam e o mar da Galileia volta a ficar calmo, sereno e tranquilo. E vira para os discípulos e fala: homens, onde está a vossa fé? E eles, voltando aos remos, vão indagando entre si: quem é este que tem o poder de abrandar a tempestade, de calar os ventos e fazer cessar a chuva? E quando a gente se depara com esta passagem maravilhosa do Evangelho de Jesus, muitas vezes nós podemos pensar apenas e tão somente como se fosse uma história. Mas esta narrativa, ela traz para nós uma reflexão muito oportuna. Pois, quantos de nós não passamos por momentos tormentosos em nossa vida? A nossa vida relativamente calma, tranquila, de repente surge um acontecimento. Vemos, por exemplo, os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. Voltamos um pouco no tempo e vamos lembrar dos períodos da pandemia, em que foi um movimento que mexeu com toda a nossa humanidade. Hoje nós temos esse evento no Rio Grande do Sul, mas numa parte específica do nosso país. Mas quantos países não estão em guerras, com sofrimentos, com dificuldades atrozes? Mas também nós trazemos as nossas tempestades no nosso íntimo, no íntimo do nosso coração. E como os discípulos, a gente se depara frente a este momento e fala: e agora? Vou sucumbir. Pois também, como Jesus falou, falta-nos a fé. E nós, infelizmente, muitas e muitas vezes, quando passamos pelas dificuldades, sentimos a nossa fé vacilar. Não temos a certeza de que quem está no barco, quem está comandando aquele barco da nossa vida, é o nosso Mestre Jesus. É o nosso Mestre Jesus. Eu me lembro até de uma situação muito interessante, uma historinha que se conta, um paralelo dessa história, que certa vez tinha um avião, estava fazendo uma viagem, e de repente passou por um momento de turbulência. E todos os passageiros ficaram apavorados por conta da turbulência, mexeu profundamente com a estabilidade do avião, e o menino estava tranquilo. Estava tranquilo. O passageiro que estava ao lado chegou para ele: mas você não está com medo, menino? Ele disse: não. Por quê? Porque meu pai é o piloto. Então, o nosso pai, o nosso irmão maior, o nosso Mestre Jesus está no leme de um barco de nossas vidas e nós não estamos desamparados. Nós não estamos jogados ao léu neste planeta, ainda pequeno, de provas e expiações. Existe esse governador espiritual que cuida de cada um de nós, como ele falou lá no seu Evangelho: das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderia. E quão importante é saber que somos essas ovelhas do nosso Pai. E ele vai em busca daquela ovelha perdida, pois se tiver 99 ovelhas no aprisco e falta uma das ovelhas, ele deixa as ovelhas no aprisco e vai em busca daquela desgarrada. E se alegra quando ela retorna para a casa paterna. Então nós precisamos ter um pouco mais de fé, um pouco mais de confiança na divina providência. Como eu estava dizendo, somos frágeis, somos pequenos frente aos desafios do mundo. Mas como Jesus falou no seu Evangelho: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não venceu o mundo. Ele não venceu no mundo, ele venceu o mundo. Ele superou as dificuldades, as situações tormentosas, e ele pura e simplesmente conseguiu superar todas as dificuldades. Todas as dificuldades, e naquele momento derradeiro, ainda conseguiu nos perdoar.
a todos. E disse-nos: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. E pensando na famosa frase do perdão, que Jesus, o exemplo máximo de perdão e de amor para todos nós, recordamos daquele apóstolo também rude, embrutecido, Simão Pedro, que certa vez, ao encontro do mestre, indagou a ele: Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Será até 7 vezes? Ao que Jesus diz: Pedro, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E interessante esta questão, pois o número 7 tem uma explicação dentro das antigas escrituras. E, consequentemente, também o 70. Há uma explicação lógica que não vem ao caso estarmos fazendo estas reflexões, pois a essência que nós vamos trazer é a essência do perdão. E Jesus, falando para Pedro, disse: perdoai 70 vezes 7. E se nós fôssemos fazer uma conta matemática, aplicaríamos essa equação dizendo 70 vezes 7 daria 490. Então significa que quando eu exercer o perdão 490 vezes, não preciso mais perdoar quem quer que seja. Mas não é essa a explicação e a lógica da mensagem do Evangelho do nosso Mestre Jesus. A explicação dele é 490 vezes a mesma falta provocada pelo mesmo irmão durante o mesmo dia, ou seja, infinitamente. Porque o perdão, ele é libertador. Pois que o perdão, ele tira de nós um peso que não tem tamanho. E há pessoas que, infelizmente, ainda guardam mágoas, guardam ressentimentos e ficam trazendo esses acontecimentos do passado como se eles tivessem acontecido ontem. A pessoa consegue lembrar com detalhes o dia, a hora, o mês, a estação, se era dia, se era noite, de determinado acontecimento. E fica ressentindo, fica vibrando na mesma energia do passado. Não consegue se libertar. Como se ela tivesse fincado uma estaca no passado, amarrado um elástico em torno dessa estaca e no seu corpo e tentasse caminhar. E por mais que ela quisesse caminhar, aquele elástico vai trazê-la de volta àquela estaca, naquele lugar, naquele momento. Então, se nós quisermos aplicar a essência do Evangelho de Jesus, a prática do perdão, a gente tem que se libertar, usar a tesoura mágica do Evangelho e cortar este elástico para que a gente se impulsione, para que nós nos distanciemos daquela situação do passado. Aquele irmão errou contra nós, não estamos fazendo juízo de valor neste exato momento. Se ele errou, compete-nos nós a compreensão daquele fato, tentar ressignificar, tentar entender que aquele irmão, talvez naquele momento, estava numa situação difícil, estava passando por uma dificuldade, estava passando por um problema financeiro, por uma perda de um ente querido, por algumas questões mais intrigadas, e nós não sabemos. Só que quando a gente se depara com uma determinada situação e alguém nos ofende, o melindre, o orgulho vem e fala mais alto. Eu não perdoo de forma alguma. Só que neste ato a gente começa a se martirizar. E a mágoa e o ressentimento por acontecimentos do passado vão, infelizmente, gerar problemas no nosso organismo físico. Somatizamos muitas vezes problemas mal resolvidos. Por isso que Jesus falou para nós no seu Evangelho: reconcilia-te com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Amai os vossos inimigos. Olha quantos e quantos ensinamentos que Jesus nos trouxe. E nós não precisamos ter o processo do esquecimento, pois graças a Deus ainda trazemos a memória ativa. E vamos lembrar do fato, sim. Só que a gente tem que procurar ressignificar.
não colocar o peso desnecessário naquele acontecimento do passado que já passou. Aí nós ficamos muitas vezes, se eu tivesse, se eu fosse, se eu não fizesse isso, se eu não fizesse aquilo. Não adianta mais. O fato já aconteceu. O fato do passado serve apenas e tão somente para a nossa reflexão e para o nosso crescimento espiritual. Para que a gente aprenda com os erros do passado e consiga, de agora em diante, trabalhar de uma forma melhor. Não deixar que mazelas do passado nos atormente o ideal. E vejam que situações interessantes. Quando Jesus fazia as suas curas, os seus milagres, era muito interessante que Jesus, ele não dizia que ele tinha curado, mas a fé daquela pessoa que havia curado. E ele dizia com muita propriedade, a tua fé te curou. E nós, como estava dizendo no começo, nós somos frágeis em termos de fé. Nós não temos a fé de transportar montanhas. Infelizmente, ainda trazemos uma fé vacilante, uma fé muito pueril. E é chegado a hora da gente começar a crescer do ponto de vista espiritual. Só que Jesus, quando curava, ele dizia com muita propriedade, vá e não erres mais. Pois se alguma coisa aconteceu que trouxe aquela pessoa naquela determinada situação, ora, trouxe de uma forma para que ela modificasse a sua existência. Muitas provas que passamos nesta vida são decorrentes de erros ainda do passado e do presente. São as causas anteriores e atuais da nossa existência. Está lá no Evangelho de Jesus. Muitas vezes sofremos por situações do passado, num processo de resgate e de reparação do erro. Mas muitas e muitas vezes o sofrimento advém de situações do presente, dessa atual encarnação. Então é importante que a gente compreenda e procure melhorarmos a cada dia. Eu costumo dizer que nós não somos uns grandes missionários, um missionário da luz, uns grandes mestres da espiritualidade, como Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce, o nosso próprio querido Chico Xavier, o Divaldo, que trazem missões, são verdadeiros missionários que trazem um trabalho maravilhoso. Nós, colocando o Evangelho em prática e trilharmos pelo caminho do nosso Mestre Jesus, nós vamos perceber que temos uma grandiosa missão, mas para conosco mesmo. Pois estamos neste processo evolutivo para melhorarmos a cada dia. Para que a gente consiga melhorar e sairmos da atual existência mais leves, melhores e um pouquinho mais evoluídos de quando entramos. Senão nós vamos passar a encarnação inteira sem qualquer progresso. E nós já assumimos tantos e tantos débitos no passado. É chegada a hora da gente não acumular mais. É chegada a hora da gente parar de errar. E eu costumo dizer com muita propriedade que nós, na condição de seres humanos imperfeitos, ainda somos muito frágeis. Nós precisamos muitas vezes aprender com os nossos erros. Precisamos bater a cabeça 1, 2, 3 vezes até abrirmos os olhos e perceber que estou tentando sair pela parede e não pela porta. Só que quando a gente começa a ficar um pouco mais inteligente, do ponto de vista espiritual, e a gente faz esse paralelo das coisas materiais, de bater a cabeça na parede, mas na verdade não é nesse sentido que a gente está se referindo. Quando ficamos um pouco mais inteligentes, não vamos mais precisar bater tantas e tantas vezes a cabeça na parede. Pois vamos ver o nosso irmão fazendo aquilo e vamos abrir os olhos, olhos de ver e ouvidos de ouvir. E vamos perceber que do lado da parede existe uma porta. E basta eu virar a maçaneta, puxar a porta e sair. Aí eu me torno uma pessoa inteligente.
eu me torno uma pessoa inteligente, não preciso mais bater a cabeça, não preciso mais aprender com o erro do meu próximo, pois eu estou aprendendo, claro, né? Estou aprendendo porque ele já bateu muitas vezes a cabeça. Mas quando eu me tornar uma pessoa sábia, na condição do nosso Mestre Jesus, que estamos predestinados a ser deuses, né, como ele mesmo nos recomendou, aí eu já não vou mais errar, eu não vou precisar de portas, nem paredes, eu já vou conseguir transitar livremente pelos caminhos do Evangelho. E é difícil seguir o caminho do Evangelho. A porta estreita, ela é realmente muito mais difícil. Larga é a porta da perdição. Vejam quantas e quantas coisas que temos aí à nossa disposição. Se você olhar pelas redes sociais, quantos e quantos convites que você pode, né, se perder pelas portas largas da perdição. Mas seguirmos o bom caminho, o caminho estreito do Evangelho, é a nossa dificuldade. E esse caminho, como eu estava dizendo lá, ele é duro, pedregoso, lamacento muitas vezes, que vai nos colocar em queda. Nós não vamos encontrar aquele caminho asfaltado, né, cheio de luzes a nos chamar para os vícios, para as perdições do mundo. E como Paulo de Tarso mesmo colocou para nós com muita propriedade, que tudo nos é lícito, porém, nem tudo nos convém. E nem sempre a gente coloca isso em primeira mão, como meta de nossa vida. Muitas vezes a gente quer fazer tudo que está, né? Eu só tenho essa vida. Só tenho essa vida, vou viver da melhor forma possível, não estou nem aí. Quantas e quantas pessoas não utilizam esse preceito? Esquecendo, sim, só temos uma vida, a vida é única, mas temos várias e diversas existências. E a cada semeadura vai ter uma colheita. A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. E cada um de nós está aqui plantando e colhendo. Se nós não colhermos nesta existência, com certeza em outra iremos colher. Por isso que Jesus traz para nós o seu evangelho de uma forma tão poderosa, tão vívida para que a gente siga. E nós que a gente se aventura muitas vezes a falar do evangelho de Jesus, a gente se sente muitas vezes tocado por aquilo que a gente fala. Pois a gente, por mais que apreendamos, que leamos sobre o evangelho, é difícil você exercitar a prática do evangelho no seu dia a dia, a prática do perdão, a prática do amor ao próximo, independentemente do que ele pensa. E vejam, é fácil amar aquele que pensa como você. Difícil é amar alguém que pensa de forma diferente. Respeitar a opinião do outro, independentemente do que ele pensa, da forma que ele pensa. Respeite. É um ser humano como você, está no processo de aprendizagem, como todos nós. Mas nós achamos-nos a última bolacha do pacote. A gente sempre acha que a nossa opinião é a correta, que o nosso ponto de vista é o certo, que o outro está redondamente errado. E aí eu trago um exemplo para os irmãos. Um exemplo muito simples. Duas pessoas estão olhando um determinado número. Um do lado de cá, o outro do lado de lá. A pessoa que está do lado de cá vira e diz taxativamente, é um 6. E a outra que está do outro lado do número diz taxativamente, é um 9. E os dois ficam brigando infinitamente para tentar provar que é 6 ou que é 9. Quem tem razão? Ambos têm razão. É tudo uma questão de ponto de vista. E nós, muitas vezes, queremos julgar o outro pelo nosso ponto de vista. Nós medimos a dor do outro, o sofrimento do outro pela nossa régua. E não se mede a dor do próximo. Eu sei que você está passando, eu sei que você está... Não sabe. Infelizmente, não sabemos. Nós podemos ter uma ideia muito vaga do problema, do processo evolutivo do nosso irmão. Não conseguimos compreender, na essência, tudo aquilo que ele passa, pois a mesma dor que um irmão está sentindo, o limiar de dor do outro pode ser diferente do nosso. E para você saber exatamente o que o irmão está sentindo,
preciso que você estivesse encarnado no corpo dele, com a mesma experiência de vida, trilhando os mesmos caminhos que ele. Aí sim, mas ainda assim dependeria de todo um processo evolutivo. Talvez esse irmão estivesse num processo evolutivo mais avançado do que o nosso, então não dá para a gente fazer essa equação. Não dá para fazer a equação. E Jesus utilizou, né, o exemplo máximo naquela questão que nós encontramos no seu evangelho, quando os fariseus a todo momento queriam colocar Jesus à prova, né? Queriam colocar Jesus à prova a todo momento. Então chegaram para Jesus com uma mulher que havia sido pega em adultério. E recomendava a lei mosaica, né? Que a mulher que fosse pega em adultério devia ser apedrejada até a morte. Interessante, uma lei bem machista, pois não tem pena nenhuma para o homem, né? Somente para a mulher. Mas épocas de Jesus era diferente. E vieram trazer esta mulher para Jesus. E aí, mestre, esta mulher foi pega em adultério. Diz a lei que ela deva ser apedrejada até a morte. O que o senhor nos recomenda? Tentando colocar Jesus numa sinuca de bico, ou seja, se ele falasse condene a morte, ele estava indo contra a lei de perdão. Se ele falasse não liberte a mulher, aplique o perdão, aplique o amor para ela, ele estava indo contra a lei dos fariseus. E por conta disso, o que Jesus fez? Como se te fosse abaixar para escrever na areia, ele falou assim: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E a partir desse momento foi saindo um após outro, dos mais velhos aos mais jovens, restando apenas e tão somente Jesus e a mulher. Ao que Jesus indaga: mulher, onde estão os seus acusadores? Ela fala: foram todos embora. Aí Jesus vira para ela: e nem eu te condeno. Vá, porém, e não peques mais. E por que saíram dos mais velhos para os mais novos? Pois os mais velhos, com certeza, tinham muito mais erros, muito mais situações que não poderiam, né, explicar diante dessa mensagem maravilhosa de Jesus. E esta situação que Jesus recomenda à mulher, para que ela não erre mais, é condição para que todos nós, que já estamos neste processo evolutivo, estamos aqui aprendendo, estamos tentando evoluir, estamos tentando seguir o Evangelho de Jesus. Mas quão difícil é trilharmos pela porta estreita. E como eu estava dizendo, né, nós trilhamos todos por um caminho pedregoso, ora lamacento, ora estreito. E certa vez eu estava assim, intrigado com determinadas questões, quando alguém nos indagava assim: olha, você vai lá à casa espírita, coloque meu nome em oração. Você vai à igreja, você vai ao templo religioso, peça por mim que eu estou passando por uma determinada situação, por um determinado problema. A prece não tem religião, né, gente? Vocês sabem que a oração, Deus é único, não importa o caminho que a pessoa segue. E isso me deixava um pouco intrigado, pensava assim: por que a pessoa não pode ela mesma orar diretamente para com Deus? E aí tive uma intuição mais ou menos assim, que todos nós estamos caminhando um na frente do outro por este caminho. Esse caminho que muitas vezes, como eu disse, ele é lamacento, ele é pedregoso, e a gente está caminhando, de repente, alguém escorrega atrás de nós. Alguém escorrega atrás de nós e tenta por si só levantar-se. Tenta levantar, mas como está escorregadio aquele barranco, ele vai caindo, ele vai caindo, ele vai caindo, até que ele pede que a gente estenda a mão para auxiliar ou levantar. E nós, nesse momento, damos a mão a ele e ele volta novamente para a estrada. Se suja, como obviamente, ficou, né, acabou se sujando pela queda, mas voltou para a estrada. E vai andando, vai seguindo nessa jornada por esses caminhos tortuosos. E num determinado momento, poderemos ser nós que vamos cair, que vamos escorregar. E aí vai ser a nossa vez de pedirmos auxílio aos irmãos que estão na jornada, estão caminhando, pois a gente está patinando e não consegue subir. E talvez seja o próprio irmão que nós ajudamos no passado que vem
nos dar a mão e nos coloca novamente em direção à jornada do caminho. E que bom saber que estamos todos nessa jornada. Nós somos todos aprendizes desse maravilhoso Evangelho de Jesus. O Evangelho que nos traz lições maravilhosas para as nossas reflexões no nosso dia a dia. Que ele seja, sim, um limiar, uma luz sublime a iluminar as nossas jornadas, iluminar a nossa vida, a nossa existência. Agradecidos, irmãos, por este momento de reflexão, tão curto, sim, mas que nos acalenta o coração, pois falarmos do Evangelho de Jesus é sempre gratificante. Desejo, como sempre, que nós todos tenhamos uma noite iluminada de estrelas a abençoar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, gratidão a todos pela oportunidade. Gratidão, Aloísio, por estas reflexões. E eu entendi realmente o porquê do título Pelos Caminhos do Evangelho. Assim como todos, eu me senti guiado por uma trilha onde, de tempo em tempo, ia aparecendo uma passagem, ia aparecendo um ensinamento, mesmo que não na ordem cronológica, mas mostrando, num modo crescente, as lições do Mestre para todos nós, e, é claro, fazendo com que ele ficasse perto, próximo, e que a nossa confiança aumentasse. Um passeio lindo na noite de hoje pelo Evangelho, e eu agradeço muito pela sua presença aqui hoje, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Rodrigo. Aloísio, tem um comentário aqui no chat da Maria José, não sei se você está conseguindo ver. Eu sei que o tempo da palestra ele já encerrou, mas é uma questão que realmente mexe com muitas pessoas, que diz respeito ao perdão. Perdão a alguém que comete algum ato assim muito difícil, difícil entendimento. Você gostaria de trazer algumas palavras, fechando a palestra e respondendo à nossa irmã aqui, que coloca essa questão tão delicada, né, que com certeza mexe com muitos corações. Exatamente, Rodrigo, realmente é um assunto muito delicado, realmente, como eu estava dizendo, você não mede a dor do próximo pela sua régua. É fácil você falar de perdão, né, quando você não passa por uma situação tão drástica, tão difícil como essa. Por maior que seja a dor, né, por maior que seja aquela situação que os nossos irmãos passam quando se depara com uma situação desse tipo, é difícil, né, você superar aquele momento. Realmente precisa de muita ajuda espiritual, precisa de muita ajuda psicológica e às vezes até mesmo medicamentosa, por que não, né? Porque realmente não é fácil, né? Às vezes, quando uma determinada situação natural te tira um filho ou em tenra idade, é difícil para uns pais aceitar, porque nós imaginamos sempre a passagem, né, para o plano espiritual dos mais velhos para os mais novos, e nós não estamos habituados, né, por mais que já tenhamos séculos e séculos de experiência, ora encarnados, ora desencarnados, mas quando estamos na matéria é difícil. Só que o exercício do perdão, né, é uma prática de tentar trazer o amor de Jesus no seu coração. Pois o que vai acontecer? Por mais que você sofra, você não vai conseguir trazer aquele ente querido de volta. E nós não sabemos os meandros da existência, nós não conseguimos avaliar qual a razão e o porquê desse determinado acontecimento. A gente sabe quão difícil é uma prova dessa natureza. E eu falo assim que as provas maiores são dadas para espíritos mais capacitados. E quando a gente vê, às vezes, um irmão passando por uma prova dessa natureza, eu costumo dizer que, às vezes, a gente faz um juízo muito simples dentro da doutrina espírita, pois a gente sabe a lei de ação e reação, de causa e efeito, do plantio e da colheita, né? Então, quando a gente está vivendo uma vida relativamente calma e tranquila, a gente fala assim, bom,
Então eu acho que eu estou aqui vivendo mais ou menos tranquilo. E eu vejo outras pessoas passando por provas tão difíceis e falo, nossa, esse deve ter aprontado muito no passado para estar passando por uma prova dessa dificuldade. E aí eu digo para você, Rodrigo, que é um ledo engano de nossa parte. Pois se nós não passamos por uma prova ainda desse tamanho, significa que não temos capacidade espiritual para superar essa prova tão difícil. Pois se a gente passasse por uma prova dessa natureza, certamente sucumbiríamos. E a misericórdia divina, ela é amorosa. Ela nos dá a oportunidade de resgatarmos em doses homeopáticas tudo aquilo que a gente adquiriu por etacado. E essa irmã que coloca para nós, né, assim, tendo passado, como se para se libertar, né? Que a gente pensa assim, é difícil, não consigo, né? Não consigo perdoar, é difícil demais para um pai, para uma mãe que passa por uma prova dessa. É muito difícil. Mas para aquele irmão que partiu para o plano espiritual, para aquele filho, né, que nossos filhos não são nossos, são companheiros de jornada evolutiva, o que a gente tem que desejar a ele é que ele consiga se libertar, que ele consiga evoluir, que ele consiga trilhar para um bom caminho, e que aquele irmão, por aquele erro que ele cometeu, ele haverá de pagar por isso. E não somos nós, por ato de vingança, naquele processo, né? Eu lembro até de uma frase de Haroldo Dutra Dias, que diz assim, que no mundo há muita injustiça, porém nenhum injustiçado. Então, nós não conseguimos saber os meandros que trazem por trás de um processo, de uma situação tão difícil com esta irmã que está relatando para nós. Não conseguimos avaliar as razões e os porquês, mas Deus com certeza sabe. O nosso Pai não dá a prova mais difícil que nós podemos superar. E nenhuma folha cai, como diz lá no Evangelho, sem que o Pai assim o permita. Então, qual o conselho que nós poderíamos dar a essa irmã? Tentar orar, pedir muito, buscar uma ajuda espiritual numa casa espírita ou num templo religioso que ela for frequentadora, pois todos os caminhos levam a Deus, como eu disse. Buscar uma ajuda psicológica, tentar se libertar desse peso e procurar fazer por aquele filho que partiu algo de bom. Vamos pensar que aquele filho gostasse demais de determinada coisa, faça algo por ele. Viva como se ele estivesse vivendo aqui. Saber. Eu acho que o Aloysio perdeu um pouquinho a conexão. Vamos aguardar instantes ele retornar. Mas, concluindo a sua fala, o qual todos nós, né, compartilhamos, saber que nenhuma mudança deve ser exigida de uma forma imediata. O Evangelho nos ensina a transformação diária, pouquinho a pouquinho. E todos os conselhos que o nosso amigo nos trouxe hoje, que é a prece, buscar ajuda, ligar-se ao plano espiritual, isso com certeza vai confortando o coração de todos nós nesse caminho do Evangelho. Vamos aproveitar então essa sala repleta de eflúvios amorosos e salutares e vamos novamente chamando a querida Alexandra, que vai nos conduzir no encerramento de hoje com a harmonização espiritual. Então aproveitem todos nós agora, pois é o momento de nós nos refazermos energeticamente, receber esse carinho, porque todos nós estamos ligados agora junto a esses amigos espirituais e por isso somos beneficiários de tanta coisa boa. E no finalzinho, a Alexandra já emenda com a prece de encerramento. E nós ficamos então nas vibrações para que o nosso querido Aloysio possa retornar para as despedidas no encerramento. Então, Alexandra, conduza, por gentileza. Então, nesse momento, após nós fazermos essa viagem tão linda pelos ensinos do Mestre, nós vamos nos banhando nessa fonte iluminada.
essa fonte infinita. E vamos sentindo que o Mestre Jesus adentra os nossos lares. Vamos percebendo a sua luz intensa. Ilumina cada cômodo do nosso lar, onde nós nos encontramos neste momento. E vamos percebendo que uma luz intensa vai chegando pelo alto da nossa cabeça, banhando o nosso corpo físico e espiritual, renovando a nossa corrente sanguínea e chegando a cada órgão do nosso corpo. Visualizemos principalmente aquele órgão que esteja mais necessitado neste momento. Rogando aos queridos amigos espirituais, ao Mestre Jesus, para que sejamos beneficiados por este equilíbrio, trazendo-nos saúde, paz, fé, esperança, coragem para superarmos todos os nossos desafios. E relembrando de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, que nos diz: não extinguais o espírito. Vamos a cada dia nessa renovação mental, para que essas bênçãos que nascem todos os dias do nosso coração, esse aprendizado, todas as superações do nosso caminho, não sejam nunca extintas e renovem o nosso ânimo a cada dia. E assim, perfeitamente harmonizado, nós passamos a nossa prece final. E relembrando ainda o Sermão do Monte, em que o Mestre Jesus nos convida a tantas bem-aventuranças. Nós vamos relembrando daquele trecho em que o Mestre nos diz: pois não ajuntais para vós tesouros, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e nem onde os ladrões desenterram e roubam. Mas sim ajuntai para vós tesouros no céu. E esses tesouros, eles são proporcionados pelo nosso exercício no bem, pela nossa diligência, pela nossa paciência, pela nossa renúncia, de tudo aquilo que ainda nos faz mal, superando as dificuldades e fazendo com que vibremos cada dia mais nesses ensinos que o Mestre nos proporciona, fazendo luz, não só a nossa vida, mas também iluminando a todos aqueles que partilham o nosso caminho. Se conosco hoje e sempre, Mestre Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Alexandra, por esta harmonização tão linda, onde é possível sentir todo o carinho sendo emanado ao nosso redor, e esta prece que encerra o trabalho de hoje, que com certeza vai nos trazer uma semana muito tranquila, de paz, com muito amor. Muito obrigado, Ale, pela presença aqui hoje, sempre tão amorosa com todos nós.
Eu que agradeço, Rodrigo, agradeço também a todos aqui que estiveram conosco, que também vão nos acompanhar posteriormente, né? E deixamos aqui o nosso abraço carinhoso a cada um. E fica também o convite para se inscreverem no canal Mensagens Consoladoras, caso alguém ainda não seja inscrito, e que possam compartilhar este vídeo com amigos, com familiares, pessoas que nós sabemos que podem ser beneficiadas com as palavras que aqui foram trazidas. E também ativar as notificações, pois sempre que houver um novo vídeo, nós recebemos a notificação em primeira mão. Mas nós já sabemos, é toda terça-feira, 21h30. E o nosso querido Aloísio conseguiu retornar, as vibrações deram certo, então vamos chamando novamente para podermos agradecer esta presença aqui tão amorosa conosco hoje. Muito obrigado, Aloísio, pela palestra, pela conversa agora no final. E caiu, mas voltou. E nós ficamos muito felizes. Eu precisei retornar ao estúdio, porque não estava conseguindo, precisei sair e entrar novamente. Algum probleminha técnico, mas graças a Deus estamos bem de volta. E deu tudo certo. Foi possível fazer a sua palestra com muita sabedoria e foi possível também trazer a resposta àquela indagação que tivemos no chat e que com certeza trouxe muita calma, muito entendimento aos corações que estão aqui conosco, nos assistindo. Aloísio, seja sempre muito bem-vindo e que em breve possamos estar aqui novamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal de casa que nos acompanha, então fica esse nosso abraço carinhoso, que Deus abençoe a todos e que nós possamos ter uma semana de muita luz, de muita fé, de muita esperança. E que possamos, na próxima terça-feira, estarmos aqui reunidos às 21h30. Então, boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Boa semana. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigado.